A imprensa popular estava muito mais receptiva em relação à cruzada. E o jornal New York Times dedicou 2 páginas para o culto de abertura, reproduzindo o sermão na íntegra. Então, vários jornais deram cobertura ao longo de todo aquele verão, que foi muito puxado para ele, tendo que pregar todas as noites. Ele tinha que escolher um tema diferente para cada noite, como já havia feito antes em Los Angeles. Era um esforço e tanto, mas foi realmente um enorme sucesso. Ele pregou para 100 mil pessoas no estádio dos Yankees, pregou para dezenas de milhares ao ar livre em Wall Street e, por fim, realizou um evento com bem mais de 100 mil pessoas na Times Square, em meio àqueles prédios. E foi maravilhoso vê-lo ali, diante de tanta gente. Foi um feito e tanto. O evangelho em Nova York foi um grande sucesso. I'm going to ask you to give your life to him now. Como em Londres, a presença de público quebrou recordes. Como em Londres, a cruzada foi estendida por causa da demanda. E como em Londres, quase todas as noites, Billy era chamado para falar às multidões que ficavam do lado de fora sem poder entrar. Porém, desta vez, a cruzada teve a oportunidade de levar a palavra para além da cidade. Durante a cruzada de Nova York, a rede ABC ofereceu a Billy Graham transmissões ao vivo nas noites de sábado. A imprensa estava cética. Nas noites em que o público procura por entretenimento na televisão, era baixa a expectativa de atrair audiência para a religião. Billy disse: "Ficarei feliz por alcançar os espectadores que não estejam vendo os outros programas." Essas transmissões foram o início da televisão para a Associação Evangelística Billy Graham. And how do you do, ladies and gentlemen? Welcome to Madison Square Garden and the Billy Graham New York Crusade. Tonight's service marks the end, at least the closing, with tomorrow night's service as well, of the 12th week of this crusade. And again, it's our privilege to present to you the 1,500-voice crusade choir, with Ted Smith at the piano, Paul Mickelson at the organ. This great congregation here at Madison Square Garden will be singing for you. We have a very special guest, too, you won't want to miss. So why not call a friend now and ask them to share the next 59 minutes with us? We'd sure appreciate it if you would. And to begin our program, we're going to ask America's beloved gospel singer, George Beverly Shea, to come and sing for us right now. All right, Bev. Oh, Lord, my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made. Pela primeira vez, Billy pregava ao vivo em rede nacional de televisão e o impacto foi tremendo. Na avaliação da rede ABC, havia 7 milhões de espectadores para cada transmissão. Era como estar assentado na primeira fila no auditório mais famoso do país. The ice show comes in here. I think that's the next event in the garden. We may have to have meetings on ice. Aquela foi a primeira transmissão religiosa em rede nacional. Billy Graham disse: "Alcançamos mais pessoas com essas transmissões do que alcançaríamos a vida inteira no Madison Square Garden." While these many people are coming here, bow your head. Say yes to Christ. Let him come into your life and make you a new person. And change the whole direction of your life. You can do it right now. God bless you. O dia mais quente do ano foi 20 de junho de 1957, o dia do encerramento da Cruzada de Nova York. 100 mil pessoas lotaram o estádio dos Yankees e outras 20 mil não conseguiram entrar. Após uma abertura feita pelo vice-presidente Richard Nixon, Billy pregou para o maior público já reunido na América para ouvi-lo ou a qualquer outro evangelista. On October 23rd, 4th and 5th, the Yankees will play the White Sox here at Yankee Stadium. 18 of the best ball players in the world, and they will have a hard time getting this stadium filled. And so Billy Graham, one man filling it, should feel pretty proud of himself. But you know what he said? You know what he said?
his reaction was, I didn't fill this stadium, God filled it. You say, well, Billy, what is repentance? Repentance means that you acknowledge that you've failed God, that you've sinned against God, and you're willing to renounce your sins. You're willing to give up your sins. And it means something else. It means that by faith you must receive Christ as your Lord and Savior. You must come to the foot of the cross and by an act of your will choose Christ. Say, I will receive Him. I will give my life to Him. I will surrender to Him. I will receive Him as my Lord and Savior and Master. And some of you may wait beyond the time when the Spirit of God speaks to you, because you see, you cannot come to Christ anytime you want to. You can only come when the Spirit of God is drawing you and pulling you and speaking to you. And the Spirit of God is speaking to you tonight. The Spirit of God is speaking to thousands of you. And that's the only time you can come to Christ, when the Spirit of God draws you to the cross. Don't you hesitate. Don't you wait. You may never be this close to the kingdom of God again. We've had a wonderful and thrilling week here at the Cow Palace. People have come to visit us from all over America and, for that part, all over the world. And one of those that flew out all the way from Louisville, Kentucky to be with us this week is a man that takes my mind back 24 years. Because the night that I accepted Jesus Christ as my Savior, he was the evangelist. And of course, Grady Wilson and I and those of us that received Christ under his ministry have been moved this week as we have fellowship with him. He's 81 years of age. One of the great evangelists of our time. I want Dr. Mordecai Ham to come and bring us a word of greeting. Let's give him a welcome to the Cow Palace. This is the happiest moment of my life, when I see this young boy now being used of God to speak practically to the nations of the world. And as I've listened to these representatives, this is nation and worldwide. Na história da igreja, houve grandes evangelistas ao longo das gerações. O primeiro a percorrer o mundo pregando o evangelho foi o apóstolo Paulo. Quase 2000 anos antes de Billy Graham, o apóstolo Paulo pregava em cidades de todo o Império Romano. Billy Graham também tinha essa determinação a propagar o evangelho pelo mundo. Mas era algo impossível para um só homem. Essa tarefa exige organização e trabalho em equipe. Em 1950, durante a cruzada em Portland, Oregon, foi dada uma oferta específica para a transmissão de programas de rádio. Ficou claro para Billy e Grady Wilson que era preciso criar uma instituição para lidar com as finanças. Graham convocou George Wilson, gerente financeiro da escola Northwestern, que redigiu os estatutos da empresa. A Associação Evangelística Billy Graham funcionava num prédio alugado em frente à escola de Minneapolis. A experiência adquirida ao longo não só das grandes cruzadas em Los Angeles, Londres e Nova York, mas também em cruzadas menores em outras partes dos Estados Unidos, ajudou a equipe a lidar com a chuva de convites vindos de todos os continentes. Antes mesmo que se encerrasse a cruzada em Nova York, mais de 100 convites já haviam sido recebidos. À medida que crescia o número de cruzadas realizadas a cada ano e crescia também a popularidade de Billy Graham, diminuía o tempo que ele podia ficar em casa. Billy preocupava-se em obter equilíbrio entre o trabalho e a família, para que seus filhos não viessem a ficar amargurados com ele ou com o seu ministério. Mesmo com toda a compreensão e aceitação da família a respeito de suas prolongadas ausências, o sofrimento deles era inevitável.
Antes de partir para mais uma cruzada, Billy escreveu em seu diário: "Esta foi a primeira primavera que passei em casa. Foram semanas emocionantes e maravilhosas, brincando com meus filhos todos os dias e dando atenção a eles. Hoje, Ruth e eu saímos para uma última caminhada. O pequeno Franklin insistia: 'Papai, não vá.' Essa casa na montanha tornou-se muito preciosa para mim, e o que eu mais gostaria de ouvir do Senhor é que eu possa viver aqui o resto da minha vida." Os anos 60 foram um período inquieto e turbulento na América. A nação fervia em protestos, manifestações e tumultos. Billy sabia que não deveria manter-se à parte desses problemas. Pelo contrário, devia encará-los de frente. Ele acreditava que o maior mandamento de Cristo, amar ao próximo como a si mesmo, não era seletivo e se aplicava a todos, independente das circunstâncias, classe social e, acima de tudo, da cor da pele. Quanto mais Billy refletia nas mensagens que pregou ao longo dos anos, mais o seu coração sabia que não há lugar para a segregação dentro da fé cristã. 2 anos antes da histórica decisão da Suprema Corte no caso Brown contra o Ministério da Educação abolindo a segregação nas escolas, Billy Graham já lutava contra o racismo durante a cruzada na cidade de Jackson, no Mississippi. Naquele tempo era comum em eventos públicos no Sul a prática de separar os assentos para brancos e para negros. Mas Billy disse: "Não vamos estabelecer assentos separados, muito embora a organização local tenha se recusado a atendê-lo." Então, ele pessoalmente removeu as cordas que delimitavam a área para os negros. Foi um gesto corajoso, pois ele não sabia quais seriam as consequências. Um incidente similar aconteceu 1 ano depois em Chattanooga, Tennessee. Ele imediatamente removeu as cordas. O coordenador local ficou tão furioso com aquilo que imediatamente pediu demissão. Mesmo assim, Billy não voltou atrás. But when God looks at you, he doesn't look on the outward appearance. The Bible says he looks upon the heart. Talvez a atitude mais ousada de Billy Graham a favor dos direitos civis tenha acontecido anos depois, em 1957, na Cruzada de Nova York. Ele convidou Howard Jones, um jovem pastor negro de Cleveland, para fazer parte de sua equipe como evangelista auxiliar. Um dia ele me disse: "O que posso fazer para alcançar os negros no Harlem e em Nova York, se não estão vindo?" Respondi: "Algo que pode fazer, sabe o quê? Vá até onde eles estão." Howard Jones promoveu, entre as igrejas de negros no Harlem, eventos com casa cheia para ouvir Billy Graham falar. Ainda assim, nas primeiras semanas, quase só havia brancos no público da cruzada, o que deixava Billy desapontado. Eu li artigos escritos por pastores brancos de igrejas de Nova York e arredores. Os pastores diziam: "Tem que se livrar do negro em sua equipe, vai arruinar a equipe." Nessa época turbulenta, Billy Graham muitas vezes era criticado pelos 2 lados da questão. Os conservadores o culpavam por se empenhar demais pelo fim da segregação, enquanto os mais liberais o acusavam de não fazer o bastante. Parte das acusações diziam que Billy Graham não está preocupado com a comunidade negra e que ele não fez muito pelos nossos direitos e que ele nunca participou de nenhuma manifestação como fez Martin Luther King. Mas a maioria do público compreendia o empenho de Billy para acabar com a praga do racismo através do evangelismo. Muitas vezes ele pedia conselhos ao seu amigo Dr. Martin Luther King sobre como ele poderia aplicar métodos de manifestação não violenta para acabar com a segregação.
Era preciso explicar para muitos pastores negros que nem todos possuem o mesmo chamado, e a missão de Billy Graham é proclamar o Evangelho. Ele deseja alcançar os corações pelo Espírito Santo. É o que transformaria o coração do homem, bem como a sua postura.